sou Vanderleia Trajano e estou fazendo licenciatura em Letras e estou desenvolvendo esse vídeo aula para apresentar como projeto de estágio. Esse trabalho tem como objetivo de abordar o tema comunicação. Vou procurar apresentar a comunicação organizacional e como ela é desenvolvida dentro de um modelo empresarial. Você sabe qual é o papel da comunicação organizacional nas empresas? Você conhece as estratégias desse tipo de comunicação e quais as dimensões de sua aplicação na esfera empresarial? Gostou do tema? Então vamos juntos entender como tudo isso funciona. Vamos lá? Mas antes de aprofundarmos sobre a comunicação organizacional, vamos conhecer um pouco o que é cultura organizacional e o que é identidade organizacional. Em busca de simplificar o entendimento desse fenômeno organizacional, Kim Cameron, ele era um professor da administração de Ross School of Business na Universidade de Michigan, criou uma classificação funcional de modelos culturais. Kim Cameron diz o seguinte: a cultura é definida na sociologia como o conjunto de saberes e fazeres de um povo em determinado período no tempo. Dentro das organizações, entendemos esse conceito enquanto a forma como as pessoas se relacionam, como produzem os processos que seguem e o que faz elas agirem como agem. A qualidade da comunicação dos líderes é um dos fatores que mais afeta o bem-estar dos colaboradores e os resultados da organização, segundo Kim Cameron. Ele defende 4 formas nas quais uma organização pode se estruturar: enquanto um clã, cultura ad hoc de cá, orientada ao mercado, focada em hierarquia. Agora vamos falar sobre cada uma delas. A cultura clã, uma cultura nesse formato, enfatiza relações mais afetuosas entre os funcionários, com a verdadeira extensão da família, existindo modelos de liderança paternalistas e avaliando seu sucesso calcado na experiência do colaborador. Para exemplificar esse modelo, que também podemos chamar de administração familiar, vou citar alguns exemplos. A valorização dos funcionários antigos começa pelo fundador, como, por exemplo, promoções e premiações são baseadas em critérios de confiança, lealdade, antiguidade, em detrimento de sua produtividade ou da qualidade dos seus serviços e resultados. Outro que eu posso destacar são as influências dos casos afetivos e familiares, nos comportamentos e nos relacionamentos, nas próprias decisões empresariais também ocorre esse tipo de influência. Mas outro exemplo seria a comunicação, que ela costuma ser mais verbal, contato pessoal e direto, né? Agora vamos para o próximo modelo de comunicação. O tipo 2, a cultura ad hoc de cá, culturas desse tipo têm como core a inovação, buscando sempre a criatividade como um elemento importante na organização, em curto e longo prazo. Os líderes que emergem desse tipo de cultura são aqueles que inspiram seus colaboradores. Vamos dar agora alguns exemplos, de alguns modelos de líderes que são considerados inspiradores. Esses líderes costumam trabalhar diretamente com sua equipe, compartilhando informação, estimulando o conhecimento, evidenciando a importância do trabalho de todos, dando feedbacks, promovendo reuniões, divulgando resultados, divulgando desempenho. E ele procura também empoderar a sua equipe, procura trabalhar com uma gestão compartilhada, tornando cada vez mais um bom exemplo para os seus liderados. Tipo 3 é a cultura orientada ao mercado, São aquelas culturas altamente focadas em resultados e consideram seu sucesso como base em indicadores claros de performance, pedindo líderes que funcionem como verdadeiros gestores. Empresas que apresentam a cultura orientada para o mercado são empresas que trabalham com transparência de informação. Essas empresas trabalham focadas em resultados e deixam claro para seus líderes seu plano estratégico e suas metas. Buscam profissionais mais qualificados, procura desenvolver estratégias de competições saudáveis entre as equipes e colabora para a conquista dos objetivos de todos, não só da empresa, como também dos seus empregados. Já o tipo 4, que é a cultura hierárquica, essas funcionam processualmente, utilizando a burocracia como elemento de estabilidade e produtividade, cobrando seus funcionários muito mais pelo cumprimento de tarefas e procedimentos que pelos resultados em si. Os líderes mais fecundos aqui são aqueles que agem como coordenadores de tarefas. Por outro lado, a cultura hierárquica é fundamentada no controle e na estrutura. Ela não abre mão dos processos, tem um ambiente monitorado e é organizada, sempre pautada no resultado e na previsibilidade, como também na eficiência do negócio. Agora vamos falar da identidade organizacional. O que é identidade organizacional? Podemos dizer o seguinte,
que a identidade organizacional é um conjunto de características únicas de cada empresa. É o motivo pelo qual ela existe. Ela é dividida em 3 pilares, que são missão, visão e valores. Vamos entender cada um deles? Nos acompanhe a seguir. A missão, a gente pode entender o seguinte: para qual propósito a empresa existe? Qual é o seu objetivo? Qual a necessidade que deseja suprir? Esses são alguns exemplos. Já no caso da visão, é o que ela deseja ser, o que ela deseja alcançar em um determinado período de tempo. Por exemplo, a empresa deseja ampliar seu mercado em 5 cidades no período de 5 anos. Nesse exemplo, você pode observar que ele pode ser alcançado e logo em seguida ele pode ser alterado, né? Pode ter uma nova visão e um novo prazo. Já os valores, eles são realmente um conjunto de crenças e princípios que orientam todos os profissionais e os membros da organização. Agora vamos avançar um pouco, né, nessa etapa, já entendendo o que é cultura organizacional, identidade organizacional. Vamos agora conversar um pouco sobre o que é e como representa a comunicação dentro de uma empresa. Fazendo mais pesquisa sobre o assunto, eu encontrei a professora Adriana Paula de Silva Amorim. Ela é doutoranda em Linguística, graduada em Letras e mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Ela diz o seguinte: a comunicação é um fator determinante para a vida humana. As pessoas comumente encontram um modo diferente de se comunicar, a fim de transmitir mensagem, tanto em situações cotidianas quanto em situações formais, como nos negócios, por exemplo. No contexto organizacional ou corporativo e também chamado de empresarial, a comunicação é necessária para que rumos e posicionamentos sejam estabelecidos. A comunicação é um ato de compartilhamento de ideias e ela estabelece um diálogo, não se restringe à simples transmissão de informação ou dados, que seria um fluxo unilateral. Na verdade, enfatiza a troca de informações. Gosto muito dessa explicação aqui do Chevenato, né? Ele diz o seguinte: a comunicação é a troca de informações entre indivíduos, significa tornar comum a mensagem ou informação e constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. É certo que todos os administradores precisam reconhecer a importância da comunicação dentro da organização, mas precisará conduzi-la de forma correta. Para Pimentel, mais do que formação educacional, ele, o gestor, deve ter um bom nível de comunicação interpessoal e empresarial, visão estratégica, experiência e noção do todo. Conhecer o contexto da organização, seus objetivos, suas metas, sua missão, sua visão e seus valores é essencial para a realização de um trabalho satisfatório. A comunicação precisa estar adaptada ao contexto, ou seja, ao tempo, ao lugar e aos interlocutores. Para obter êxito nesse trabalho de comunicação, é preciso atuar de forma integrada com a comunicação institucional, comunicação interna, comunicação administrativa e comunicação mercadológica. Vamos lá entender cada uma delas? Comunicação institucional. Segundo Pimentel, a comunicação institucional tem como objetivo zelar pela imagem da instituição diante dos stakeholders. É responsável pela construção e manutenção da identidade corporativa da organização. Portanto, os atores envolvidos na elaboração do plano de comunicação, gestores, funcionários ou colaboradores, clientes, acionistas, parceiros, fornecedores e sociedade, são todos chamados de stakeholders. Em outras palavras, são o público interno e externo de uma instituição. Fazem parte da comunicação institucional a construção da identidade visual da empresa, a divulgação da sua filosofia, suas políticas e seus objetivos, estratégia de identificação do público com a empresa. Com a comunicação institucional, a organização tem a possibilidade de se desenvolver e consolidar no mercado, além de engajar o público. No entanto, ela precisa ser coerente com a missão e visão e valores. As ações efetivas de comunicação institucional projetam e transmitem uma boa imagem com o público-alvo, mostrando organização, responsabilidade e qualidade, fortalecendo a marca da empresa. A comunicação institucional é, portanto, o conjunto de ações comunicativas por meio das quais as instituições buscam ganhar simpatia, credibilidade e confiança do seu público. Comunicação mercadológica
promove a divulgação dos produtos e serviços desenvolvidos pela empresa. A comunicação mercadológica do produto ou serviço precisará estar estruturada em função do público-alvo. Comunicação administrativa. O seu objetivo é fazer circular mensagens no âmbito administrativo da empresa. Esse processo é composto por planejamento, administração e controle do fluxo comunicativo da organização com foco nos resultados. Conforme Pimentel, a comunicação administrativa envolve normas, regulamentos e rotinas de uma empresa, as quais devem guiar os funcionários no que diz respeito às funções e também aos processos. A comunicação organizacional interna é o processo comunicativo que ocorre entre todas as áreas da empresa, permitindo a interação entre gestores e funcionários. É preciso ainda abrir canais de comunicação para que os colaboradores possam manifestar sua opinião e sugerir ideias, soluções de melhorias para implementação no âmbito institucional. Ela precisa promover o engajamento de todos que compõem a organização, facilitando sua rotina e seus processos internos. Em uma organização, são muitos colaboradores trabalhando diariamente em contato uns com os outros, e é normal que em alguns momentos essa convivência gere problemas. A seriedade e responsabilidade do ambiente corporativo é importante para evitar que surjam e se espalhem falsos boatos a partir de mensagens ambíguas e sem interesse corporativo. Os gestores, por sua vez, precisam estar devidamente capacitados, tanto para lidar com essas demandas, como para organizar o fluxo da comunicação. Ele precisa decidir e agir com foco no problema e agir com ações efetivas para minimizar os conflitos internos da equipe. O importante é ter atitude e buscar resolver os conflitos para amenizar essas diferenças e manter uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. Não tomar decisão é um grande erro para a gestão de conflitos, mas tomar decisão baseada em opiniões e palpites, sem analisar os dados, poderá aumentar ainda mais o problema e tornar um erro bem maior para a empresa. Além disso, para que haja eficiência na comunicação interna, é necessário que a comunicação seja direta, organizada e de fácil compreensão, dispensando o uso de palavras rebuscadas, evitando ruído na comunicação. A comunicação está sendo utilizada apenas de forma superficial na sua organização ou está sendo um elemento de interação e relacionamento entre os indivíduos? Você já pensou nisso? Vamos falar agora sobre a comunicação tradicional e a moderna e a pequena diferença que tem entre elas. Vamos falar da comunicação tradicional, é aquela face a face em que os participantes compartilham o mesmo lugar, no mesmo espaço e tempo. Comunicação moderna. Não existe a presença entre os interlocutores para que haja interação e utiliza muitas ferramentas digitais para esse tipo de comunicação. Precisamos ter um pouco de atenção, porque ultimamente o uso excessivo de tecnologias digitais tem afetado o relacionamento interpessoal dentro das empresas, afastando os indivíduos fisicamente, privilegiando o contato mecânico condicionado ao uso das ferramentas tecnológicas. Além dos tipos da comunicação, é importante destacar as interfaces da comunicação organizacional, a forma como cada um dos tipos de comunicação pode ser utilizada: humana, instrumental e estratégica. Dimensão humana da comunicação. Considerando que as instituições são compostas por seres humanos e que são influenciados por fatores sociais, culturais, políticos e econômicos, é fundamental pensar na comunicação interpessoal dentro da organização. Dimensão instrumental da comunicação. O foco está nos instrumentos utilizados para a transmissão de informação. A comunicação é vista de forma linear, técnica e funcional. Dessa maneira, entende-se a comunicação como uma forma de viabilizar os processos empresariais e permitir que a instituição alcance seus objetivos, ou seja, suas metas. Com as mudanças sociais ocorridas atualmente, a dimensão instrumental foi abrindo espaço para a dimensão humana, mais preocupada com o diálogo e com a interação entre os participantes dos processos empresariais e não somente entre os gestores. Vamos entender agora sobre a dimensão estratégica da comunicação. A dimensão estratégica da comunicação, por sua vez, é muito semelhante à dimensão instrumental, visto que também tem um foco na eficácia dos processos e resultados da empresa. O que a diferencia é o fato de que a dimensão estratégica busca alinhar as ações comunicativas que existem na instituição de forma planejada, organizada, em relação à missão, visão e valores da organização. A eficácia de um plano estratégico de comunicação faz com que a empresa seja bem vista tanto por seus funcionários quanto pelo mercado. Nessa aula agora, vamos falar sobre como fazer um planejamento da comunicação organizacional, ok? Vamos lá.
O primeiro passo para a elaboração de um plano de comunicação estratégico é fazer um diagnóstico para conhecer quais os objetivos da sua organização e, posteriormente, definir como irá alcançá-los. Esse plano deve estar alinhado com a visão, a missão e os valores da organização. Não esqueçam disso. Vamos agora conhecer outras etapas do plano estratégico da comunicação organizacional. Quem é o público-alvo? O público interno ou o público externo, né? Depois precisa mapear e definir quais os canais de marketing e de comunicação que serão utilizados, quais os recursos são necessários e estabelecer um processo de checklist para verificar se todas as ações elas estão acontecendo e se seus resultados estão sendo alcançados. Exemplos de objetivos. Para atingir o público externo, aumentar as vendas, fortalecer a imagem da marca, lançar um produto novo, aprimorar o fluxo de comunicação mercadológico. Para o público interno, aprimorar o fluxo de comunicação interna. É importante destacar também aqui que se preocupar com a responsabilidade social vai agregar muito valor à marca da organização. É um ponto muito estratégico e é importante de ser trabalhado. Com a expansão das mídias digitais, as empresas estão investindo cada vez mais na mídia digital, tanto interno como externo, mas é preciso ter muita atenção para não cometer desvios e gafes. Isso afeta negativamente a imagem e a marca da companhia. Vamos falar agora sobre a comunicação interna. Criar e viabilizar a rede de comunicação interna mobiliza todos os segmentos organizacionais para uma cultura de diálogo, inovação e participação. Cria uma cultura de colaboração e de compartilhamento de informações em todos os níveis. Fortalece, então, a relação de vínculo de confiança entre o líder e o liderado e a empresa. Uma boa comunicação interna promove sentido à vida organizacional, traz equilíbrio entre as necessidades da organização, dos líderes e dos liderados e ajuda a substituir a influência, que inclusive pode ser nociva à organização, pela cultura do relacionamento. Manter uma comunicação interna eficiente e equilibrada, com engajamento, transforma um grupo de pessoas em um grande time. Pergunto, com tudo o que foi dito até aqui, é possível traçar estratégia para compor o plano de comunicação da organização onde você atua? No segmento hoteleiro, quais são os principais canais de comunicação interno e externo utilizados? Vamos falar da administração, do concierge, do departamento de reserva, do departamento de recepção, de marketing, vendas e comercial. Vamos iniciar pelo departamento de reservas. Os canais utilizados pelo departamento de reserva, né? Além do atendimento direto por telefone, e-mail, por WhatsApp, com o hóspede. O hóspede também acessa o site da empresa. O departamento de reserva trabalha diretamente com as operadoras hoteleiras, agência de viagens, site de reservas como Book, Trivago, Decolar e outros. Agora vamos identificar a comunicação entre o hóspede e o departamento de recepção. O departamento de recepção, ele tem já um canal direto com o hóspede, né? Ele atende pessoalmente o hóspede ou até por telefone, por e-mail, por WhatsApp. O seu atendimento não se resume apenas no simples fato de atribuir o apartamento, entregar a chave e disponibilizar um quarto. Ele tem que ter o atendimento de forma acolhedora, com simpatia, cordialidade e sinceridade. O concierge ou guest relation, ele tem a função de atender às necessidades básicas e especiais dos hóspedes. Vamos falar agora sobre esse setor. O concierge ou guest relation, ele também tem atendimento direto com o hóspede, ele trata por telefone, por e-mail, pessoalmente. Ele sempre atua no ponto de referência para que o hóspede, tudo que precise, encontre e todas as informações necessárias e sejam também respondidas. Ele instrui com informações importantes, além de atender seus pedidos relativos a toda a sua estada em viagem. O departamento comercial é responsável por coordenar as atividades de venda e o departamento de marketing estuda o mercado e verifica quais as melhores opções e estratégia para aumentar as vendas. Ferramentas utilizadas de comunicação na hotelaria que apoiam as áreas comerciais e marketing são várias, desde softwares até ferramentas que fazem gerenciamento das redes sociais, seguindo até plataformas de atendimento online. A comunicação hoteleira envolve marketing digital, avaliações em sites de pesquisa, atendimento online pelas redes sociais, site próprio, visitas a agentes de viagens, operadoras e cliente direto. Agora vamos falar sobre a parte administrativa e operacional, onde envolve tanto os gestores como os colaboradores.
O processo de integração organizacional é caracterizado pelas relações e colaborações interdepartamentais. A colaboração e sincronia desses diferentes setores estão voltadas ao alcance dos objetivos do empreendimento. O processo de integração organizacional é caracterizado pelas relações e colaborações interdepartamentais. A colaboração e a sincronia desses diferentes setores estão voltadas ao alcance dos objetivos do empreendimento. No caso administrativo e interno, os canais de comunicação são vários. Pode ser utilizado como mural físico no local de trabalho, e-mails, WhatsApp, intranet, reuniões setoriais, reuniões gerenciais, treinamentos operacionais e motivacionais, conferências online, programa de qualidade, gestão à vista, feedbacks individual, atividades sociais e externas, dentre outros. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado. Curta ou compartilhe. Muito obrigada.